Último ano, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo aí da hora que você estiver assistindo essa aula. A gente viu na aula do dia 14, que seria hoje, né, terça-feira, aliás, quarta-feira, né, que nós já estamos agora iniciando no assunto chamado de as grandes navegações, né. Então dá para você compreender que navegar foi um processo iniciado logo após a Idade Média, tá bom? Aqui já não faz mais parte da Idade Média, que já estamos aqui vivendo os chamados tempos da modernidade, tá bom? Esses tempos da modernidade é exatamente o momento em que o europeu, o ser humano, o indivíduo da Europa, ele sai do continente europeu e começa a tentar invadir outros continentes e na busca de riquezas e outros propósitos que não seja apenas viver em feudos. Então, o tempo do feudo acabou, mas a nobreza quer continuar com seu poder. Só que já vimos que a burguesia é uma classe social que já existe, né? Então, sendo a burguesia uma classe social muito rica e poderosa, ela não vai mais querer pagar tanto imposto para a nobreza, então ela começa a articular e vamos compreender que vendo o esquema aqui, veja só, a burguesia já é uma classe muito rica, né? E não vive mais na Idade Média. A burguesia já quer outros rumos para sua vida. Então a burguesia ela acaba, digamos, se aliando a um só nobre. Em vez de pagar imposto para muitos nobres, nobre é aquele pessoal que foi remanescente dos castelos, dos feudos, os donos de terra que pensam que poderiam mandar em todo mundo ainda cobrando impostos feudais, enfim. O burguês, que é aquele habitante dos burgos, das primeiras cidades medievais, eles começam a enriquecer, começam a se tornar banqueiros, comerciantes, enfim, e eles vão escolher um nobre para se aliar. Em vez de se aliar a todos eles, eles vão se aliar somente a um nobre, do qual eles vão chamar de rei. Né? Vamos chamar esse nobre de rei. Sendo um nobre mais forte do que os outros, juntamente com o rei, ele vai tentar dar uma unidade a seu território, né? Ele vai começar a fundar um estado para não ter mais que obedecer somente a um monte de gente. Ele vai ajudar o rei a organizar o estado, a organizar as leis, né? A organizar o exército. Enfim, ele vai por ordem no território, né? Tem que ter um território. E dessa maneira, o rei torna-se muito forte com a ajuda da burguesia. Que na verdade é para ser burguesia, essa classe social aqui muito rica. Então, juntamente com o rei e essa burguesia, né, começam a surgir os países depois da Idade Média na Europa. Estamos sempre partindo do ponto que a Europa é o continente em que vai surgir esses países, né? Então, o primeiro país foi Portugal. Ele surge através do Condado Portucalense. Antigamente era chamado de Condado Portucalense. Condado Portucalense. E esse condado ele junta todos os pequenos territórios, né, no comando de um único rei. E dessa maneira eles tinham que buscar agora uma forma de ampliar o foco de interesse de cada um. Né? Por exemplo, o burguês queria ficar cada vez mais rico, o rei queria um estado cada vez mais forte. Para um estado ser muito forte, ele precisava de tributos, né? Precisava de metais preciosos, precisava de, digamos, expandir seus negócios, né? Expandir seus territórios, expandir, se fosse possível, invadir outras terras, enfim, para que o Estado ficasse cada vez mais poderoso. Tá bom? Então, partindo desses princípios aqui, partindo dessas premissas aqui, o que é que vai ocorrer? Portugal vai tentar chegar até as Índias, né,
para buscar mercadorias. Essas mercadorias são chamadas de especiarias. E essas especiarias têm um valor muito grande dentro do velho continente. O velho continente que eu falo, a Europa, tá bom? Porque embora não hajam tantos países assim formados lá dentro, a Europa, as regiões europeias, com as cidades alemãs, cidades italianas, as cidades inglesas, eles querem comercializar tudo isso. Essas especiarias foram muito importantes para que aquecesse as relações comerciais dentro do velho continente. E o que eram essas especiarias? Coisas simples, né? Pimenta, alguns exemplos. Cravo, ouro, prata, né? Açúcar, enfim, né? Alho. O que não fosse metal precioso aqui, com certeza seria conservante de alimentos. Sendo conservante de alimentos, os europeus iriam utilizar muito nos seus empreendimentos, né? Tanto para vender como para abastecer seus hotéis, suas pequenas vendas que já estavam crescendo, para que não ficasse estragado os alimentos. Esses conservantes iam dar mais durabilidade e com certeza mais credibilidade ao velho continente. Eles iam crescer muito economicamente. E olhando com os olhos do lucro, se cada pedacinho de especiaria que fosse adquirida por, digamos, por 100 moedinhas, 100 moedas de prata, chegando na Europa eles poderiam vender, em vez de 100 moedas de prata, eles poderiam adquirir 1.500 moedas de prata, né? Enfim, o lucro seria exorbitante, seria muito grande. Então, dessa maneira, vamos compreender como aconteceu o início desse processo. Agora, se imaginarmos um mapa mundial, nós temos aqui alguns territórios, como por exemplo, temos aqui de território, aqui do lado, nós temos aqui um mapa desse continente chamado África, né? Acima da África nós temos a Europa, né? Do lado de cá nós temos a Ásia, que antigamente o pessoal chamava de as Índias. Pois bem, era nas Índias que a moçada ia buscar as especiarias. Era fácil? Não, não era fácil. Portugal, como já vimos, foi o primeiro país a se tornar unificado aqui no continente europeu. Portugal tinha investido muito em escolas de navegação, e a mais famosa escola de navegação foi a chamada Escola de Sagres, né? Onde o mundo todo era uma espécie de Harvard daquela época, né? Comecinho do século XVI, 1500 e alguma coisa, 1501, foi quando começou realmente os empreendimentos de navegação, né? Então o que ocorre aqui, ó? Ocorre que Portugal acaba, digamos, lançando muitos navegantes, muitas pessoas famosas estudaram em Sagres e aprenderam técnicas muito avançadas que até que foram deixadas pelos primeiros invasores da região, que eram os árabes, né? Os árabes foram expulsos e Portugal conseguiu se unificar em um só reino. Como já vimos, da união da burguesia com a nobreza, formou-se um reinado chamado Portugal. E Portugal ensinava-se muitas coisas com relação a táticas de navegação e muita gente aprendeu que navegar era preciso, né? Então, a pergunta, por que não por terra, né? Por que Portugal não resolveu ir por terra? Porque era muito mais dispendioso, a despesa era maior, seriam guerras, assaltos, confusão com cidades italianas, confusão com o mundo árabe, era complicado. Então Portugal resolveu ter a ideia de fazer o contorno em navios do continente africano, para chegar até as Índias, para chegar até as chamadas Índias. Muitos navegadores tentaram, né? Bartolomeu Dias chegou até aqui, outros navegadores como Vasco da Gama foi o primeiro a fazer o contorno. O nome desse contorno tem no livro de vocês, né? É chamado de Périplo Africano. Ou seja, contorno africano, a mesma coisa, tá bom? Esse contorno aqui
para chegar até as Índias, a Ásia, né? Para pegar as famosas, conseguir comercializar com os habitantes locais as famosas especiarias para depois retornar até o continente europeu e vender essas especiarias, dividir o lucro com o rei, né, pagar os tributos ali adequadamente. O Estado ficava mais forte e a burguesia também ficava mais forte. Aí o toma lá da cá, né, a mão lava o outro. Deu-se que, além de Portugal, outro país começava a se unificar, seria a Espanha. Os empreendimentos espanhóis eram muito semelhantes aos empreendimentos portugueses, a navegação. Então, só que a Espanha acabou conhecendo um, um navegante, um capitão chamado Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, que antes havia oferecido seus serviços ao rei de Portugal. Qual era o serviço do Cristóvão Colombo? Navegar. Só que o Colombo tinha a ideia de seguir em linha reta. Como ele sabia que o mundo era esférico, redondo, enfim, ele ia seguir em linha reta saindo aqui da Europa, passando até fazer o contorno do planeta e chegando até as Índias, né? Até a Ásia, fazendo o comércio devidamente aí com eles, voltaria, retornaria até o continente europeu. Essa era a ideia do Colombo, né? Os portugueses não quiseram, dispensaram o Colombo, achavam que era loucura, acabaram debochando do Colombo, mas os espanhóis aceitaram a proposta, né, e contrataram o Cristóvão Colombo para que ele fizesse essa viagem. O Cristóvão Colombo pegou seu navio e seguiu em linha reta, então, né? Então, olha só. Só que o Cristóvão Colombo não sabia da existência desse pedaço de terra aqui, ó. Tá bom? Ele não sabia da existência desse pedaço de terra aqui. E deu-se que Colombo acabou pensando, acreditando ter chegado nas Índias. Olha só que interessante, né? O Colombinho pensou que tinha chegado nas Índias, acabou chamando todo mundo aqui de índios, né? Os habitantes locais seriam chamados de índios. Cristóvão Colombo. Então, olha só. Olha que interessante, os índios não eram habitantes das Índias aqui. Mas na cabecinha do Colombo ele não havia também chegado no local onde havia as especiarias, então ele ficou meio encabulado, né? Por esse, por esse fato de não achar as especiarias, outro navegador chamado Américo Vespúcio, mais tarde resolveu fazer a mesma viagem de Colombo. Colombo já havia morrido, né, acreditando que tinha chegado nas Índias. O Américo Vespúcio, ele acaba que fazendo aquele mesmo trajeto, né, um grande navegador italiano, e o Vespúcio, ele chega ali naquela região e descobre que ali não são as Índias. Ele acaba corrigindo o erro do Colombo. O Colombo não havia chegado nas Índias. E em homenagem ao Américo Vespúcio, o pessoal acaba chamando esse território aqui de América. E ficou América do Norte, América Central e América do Sul. Tá bom? Nós conhecemos hoje como continente americano. Dada essa correção, Portugal resolveu então que seus empreendimentos poderiam ficar aqui na América, como esse pequeno pedaço aqui de terra ele ia chamar futuramente de seu, né? Enfim, mas ele usava apenas como ancoragem. Ele chegava aqui, descansava e rumava novamente para as Índias. A intenção sempre era chegar até as Índias, não chegar no continente, no novo continente. Chama isso aqui de Novo Mundo, viu? O velho mundo aqui, a Europa, enfim, Europa, África, Ásia, e o novo mundo, América, tá bom? Então, na aula de hoje foi assim, a gente viu os motivos dessas navegações, né? Motivos econômicos, é claro. Quem estava envolvido nessas navegações? A burguesia, os comandantes, os almirantes e o rei. E também não vamos deixar de citar a igreja com tanto interesse também nessas navegações, porque a igreja pretendia difundir a fé, né? Queria espalhar a fé pelo mundo todo. E a igreja não perdeu tempo, né? O pessoal da igreja acabou achando uma ótima ideia apoiar o processo de navegação, né? Então, o padre,
Papa, enfim, todo mundo que pertencesse à Igreja Católica Apostólica Romana estava também envolvido nesse processo de navegação também ali, juntamente com o pessoal, com a moçada. Enfim, nas próximas aulas a gente vai ver, aqui é só uma introdução, a gente vai ver com mais detalhe a respeito do padroado, que é essa junção de igreja com Estado, com o objetivo de empreender viagens até a Ásia e futuramente eles iam se estabelecer na América, tá bom? Tanto espanhóis como portugueses e os outros e os demais países que estavam surgindo, os novos países como Holanda, França e Inglaterra, que eram os novos países que iam ficar meio correndo atrás do prejuízo e iam acabar até gerando alguns conflitos com os países que saíram na frente, né? Principalmente por conta da pirataria. A gente vai ver isso na próxima aula. Então hoje nós ficamos por aqui com essa introdução, sétimo ano. Vocês, qualquer dúvida, deixe lá o comentário com o tio, tá bom? A gente responde a vocês direitinho, tá? E fica um grande abraço aí, tá? E até a próxima aula, até amanhã. Ok, tchau.